prezados alunos do curso técnico em serviços jurídicos. Chegamos à nossa última aula da disciplina Noções de Direito Administrativo. E na nossa aula de hoje, nós estudaremos a respeito dos serviços públicos, da contratação temporária de serviço público e de servidores públicos. Pois bem, serviço público. Nós podemos trazer um conceito que seria o quê? Toda atividade de oferecimento de utilidade e comodidade material destinada à satisfação da coletividade, mas que pode ser utilizado singularmente pelos administrados e que o Estado assuma como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça às vezes, sob um regime de direito público, seja ele total ou parcial. Para a verificação de um serviço público, é necessário que nós analisemos determinados elementos. Quais seriam esses elementos? Temos o elemento material, que diz respeito à satisfação da coletividade, que aquele serviço tem que ser destinado à coletividade, ou mesmo ao próprio Estado, desde que a coletividade ele se aproveite de forma indireta. Temos também um elemento subjetivo, que diz respeito ao quê? Que o serviço público ele deve ser prestado pelo Estado ou por particulares delegados. Temos o elemento formal, que é o ordenamento jurídico, ele deve qualificar aquele serviço público como tal, ou seja, a lei deve dizer que determinada atividade é considerada serviço público e que seu regime jurídico é de direito público, seja ele total, seja ele parcial. Isso porque a titularidade do serviço somente pode ser atribuída à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, né? Além dos entes da administração indireta, como autarquias, associações, fundações públicas. A delegação de serviço público, ela não transfere a titularidade do serviço público, mas tão somente a sua prestação. Passo seguinte, nós vamos estudar agora os princípios do serviço público. Dentre esses princípios, nós podemos citar o princípio da eficiência. No que consiste esse princípio? Ele quer dizer que a prestação de serviço tem que ser prestado de forma com menor custo e com a maior qualidade possível. Outro princípio é a generalidade, que diz o quê? Que significa que o serviço ele deve ser prestado de forma geral, erga omnes, ou seja, abarcar a quantidade maior de usuários possíveis. Temos o princípio da segurança, que quer dizer o quê? Que não pode colocar em risco a vida, a saúde, a segurança dos administrados. Atualidade, princípio da atualidade, que é a mesma coisa de dizer modernidade, atualização, ou seja, que o serviço ele deve ser prestado da forma mais atual e moderna possível, com as técnicas mais modernas possíveis. Temos também o princípio da regularidade, ou seja, que aquele princípio deve ser prestado de forma regular. Vamos citar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro esse princípio. Se um ônibus passa todos os dias numa determinada parada às 6 horas, aí de repente ele passa às 6h30, aí no outro dia ele passa às 7, aí depois ele resolve não passar mais. Isso fere o princípio da regularidade, em que o ônibus, o usuário, ele espera que o ônibus passe todos os dias às 6 horas. Modicidade. Esse princípio diz o quê? Que tem que ser, que o serviço tem que ser prestado da forma mais barata possível para o usuário. Um exemplo disso é a questão do vale transporte, que é a contraprestação que o usuário tem que desembolsar pelo transporte público. Princípio da cortesia. Tem que ser prestada de forma bem educada, de forma cortês. Princípio da continuidade, que não pode ser interrompido em razão de sua relevância perante a coletividade. O serviço público tem sua relevância, por conta disso ele não pode ser interrompido o seu serviço. A prestação do serviço, né? Essa prestação, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, ele possui 4 categorias. O serviço é prestado obrigatória e exclusiva pelo Estado, né, que somente pode ser prestado diretamente pelo Estado.
ou por entidades estatais, não admitindo delegação a particulares. Um exemplo disso é o serviço postal, o serviço dos correios. A outra categoria, a segunda categoria, são serviços em que o Estado tem obrigação de prestar e a obrigação de conceder. Esses serviços, caso em que o Estado preste junto com o particular. Por exemplo, televisão, rádio. A terceira categoria são os serviços em que o Estado tem a obrigação de prestar, mas sem exclusividade, como é saúde, educação. Quando prestados pelo Estado, eles são serviços públicos, mas não necessariamente todos os serviços de saúde, todos os serviços de educação, necessariamente devem ser prestados pelo Estado. A quarta categoria diz respeito aos serviços em que o Estado não é obrigado a prestar, mas não os prestando, terá que promover-lhe a prestação mediante concessão ou permissão, ou seja, delegando aquela função, aquela prestação a particulares. Então, vamos agora falar da classificação dos serviços públicos. Podemos falar com relação à essencialidade, de acordo com a essencialidade. Com relação à essencialidade, existe o serviço público próprio e o serviço público impróprio. O serviço público próprio, ou propriamente dito, é o serviço essencial, indispensável. Não admite delegação. Não admite a transferência da prestação a particulares. Um exemplo disso é a Segurança Nacional. Serviço público impróprio ou de utilidade pública, ele não é essencial. E por conta disso, ele admite a delegação e a transferência da sua prestação a particulares, como o transporte público, a telefonia. Essa classificação ela é muito criticada pela doutrina moderna, mas é importante que nós tomemos conhecimento. Quanto aos destinatários, podemos dizer que existe serviço público geral, ou seja, que é prestado à coletividade, sem que os destinatários sejam determinados. E esse serviço público ele é indivisível, porque não dá para medir, para mensurar, para calcular cada um que utiliza aquele serviço público. A manutenção é feita via Receita Geral do Estado. E existe o serviço público individual, que tem um destinatário determinado. E por ser determinado, tem como ser dividido. Por quê? Porque tem como mensurar, calcular quanto cada um utiliza daquele serviço. E com relação ao individual, ele pode ser compulsório, que são os mais importantes, os essenciais, que você paga pelo simples fato do serviço ser colocado à disposição, que é mantido através de uma taxa mínima. Um exemplo disso é o saneamento básico. E pode ser facultativo, que só paga quem de fato utiliza daquele serviço. Nós vimos na aula passada a respeito das formas de atuação da administração, que ela pode ser pela centralização, pela desconcentração e pela descentralização. Quando falamos em descentralização, que é quando o poder público ele transfere a execução do serviço para outros seres, para outros entes, nós podemos dizer que ele pode ser feito através de uma outorga, que é quando o serviço ele é transferido para pessoas jurídicas criadas pelo Estado, como exemplo, as autarquias. E eles podem ser feitos através de uma delegação. Ocorre quando o serviço ele é realizado após regular licitação, por meio de concessionários ou permissionários, através de uma lei específica que autoriza essa delegação. Ela pode ser por concessão, permissão ou autorização. Concessão. A concessão é a delegação da prestação de serviço feita pelo poder concedente, mediante uma licitação na modalidade de concorrência. A pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstra capacidade de desempenhar aquela prestação de serviço da melhor forma possível. E é por sua conta e risco. No prazo da qual a administração concede. Esse prazo ele pode variar de 1 a 45 anos. É um prazo pré-determinado, um prazo definido. E mais o que seria um consórcio? Consórcio é uma união de várias empresas em um determinado contrato. Então, o que seria concessão é a delegação da prestação de serviço
feita pelo poder concedente, mediante uma licitação na modalidade de concorrência para a pessoa jurídica ou consórcio de empresas capazes de prestar da melhor forma possível aquela atividade, aquele serviço público. E é estabelecido esse contrato mediante um prazo determinado, que pode variar de 1 a 45 anos. Responsabilidade da concessionária. Por exemplo, se o Estado transfere uma empresa do serviço de telefonia, aqui se fala no contrato de concessão, né? Nesse caso, o usuário ele reclama do serviço para quem? Para o Estado ou para a empresa que presta o serviço, a concessionária do serviço público de telefonia. Nesse caso, o usuário, a relação é entre o usuário e a concessionária. Ele irá reclamar diretamente à concessionária da prestação de serviço. No contrato de concessão, há um deslocamento dessa relação. Então, quem responde perante o usuário é a empresa. Então, causou prejuízo, a responsabilidade é da concessionária. Mas se a concessionária não tiver como arcar com prejuízo, como pagar o dano causado pelo usuário, quem vai arcar com esse prejuízo, com esse dano, é o Estado. De forma subsidiária. Então, o Estado ele responde subsidiariamente pelos danos causados aos usuários. Né? Se a concessionária responde em regra, é uma responsabilidade objetiva, em regra. Mas, se for, no caso, com relação aos usuários diretos, para entendermos melhor essa questão da responsabilidade objetiva nos usuários, com relação aos usuários diretos, vamos citar um exemplo. Vamos supor que aconteceu um acidente entre um ônibus e um carro. Alguns passageiros dentro do ônibus ficaram feridos nesse acidente. Nesse caso, a concessionária ela responde objetivamente perante os usuários do ônibus, ou seja, os passageiros, e subjetivamente perante o automóvel que estava circulando na rua e da qual houve a colisão. Ou seja, com relação aos usuários, é a relação entre o usuário e a empresa. Com relação ao automóvel e o ônibus, haverá que provar a culpa do ônibus para que ele se responsabilize perante o dono do automóvel. Então, isso que nós falamos de forma comum, de forma geral, com relação aos entendimentos ao assunto concessão. Vamos estudar agora a questão da concessão especial. Essa concessão especial diz respeito às PPPs, ou seja, parcerias público-privadas. Trata-se de uma modalidade especial de concessão, né? E ela pode ser de duas formas, ou administrativa ou patrocinada. A administração é a própria usuária do serviço, seja ela de forma direta ou de forma indireta. Um exemplo disso, um presídio. Quem é que usa do presídio de forma direta? Não é o preso? E de forma indireta, o Estado. E quando essa concessão especial é de forma patrocinada, há a presença de recursos públicos, né? Obrigatoriamente, assim o Estado, ele tem que arcar com parte do investimento. Um exemplo disso é a construção de rodovias. E como acontece a extinção dessas concessões? Ou ela acontece pelo advento do termo contratual, ou seja, findou o prazo inicialmente estabelecido, acontece uma extinção natural. Pela encampação. O que significa isso? Por razões de interesse público, a administração ela resolve extinguir o contrato durante a sua vigência, através de uma lei específica que autoriza essa extinção. A empresa terá o direito de ser indenizada nesse caso, né? Ou seja, a administração achou por bem, achou conveniente e oportuno extinguir o contrato ainda durante a sua vigência, antes de findar o prazo. Ou então, a outra forma de extinção de concessão é pela caducidade. O que acontece? É quando há um descumprimento das obrigações contratuais por parte dos concessionários, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ou seja, pelo seu poder discricionário, a administração ela pode, pela caducidade do contrato, extinguir a concessão. A outra forma de extinção é a rescisão. Nesse caso, da rescisão também é por um descumprimento
das obrigações contratuais pela concessionária. Só que, nesse caso, há a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para que haja essa extinção. Podemos dizer também, como outra forma, a anulação. A anulação é por razões de ilegalidade. E a outra forma, por falência ou extinção da empresa concessionária, que são circunstâncias alheias, estranhas à vontade das partes, estranhas à vontade da concessionária e estranhas à vontade da administração. Agora vamos falar um pouquinho sobre a permissão. Segundo a Lei 8.987 de 95, no seu artigo 40, ele fala o seguinte: permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos dessa lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nessa lei. Então, para entendermos permissão, vamos entender as características. Esse dispositivo legal, ele falou sobre a precariedade do ato de delegação, ou seja, a qualquer momento a administração poderá achar por bem extinguir a permissão, sem que seja respeitado um determinado prazo. A natureza, ela é contratual e é por meio de um contrato de adesão, que é firmado entre a administração e a permissionária. E a revogabilidade, ela acontece de forma unilateral. Outra característica que distingue a concessão da permissão é que a permissão, ela pode ser firmada também por pessoas físicas, não somente por pessoas jurídicas, o que não ocorre com a concessão. Outra forma de delegação que nós precisamos estudar é a respeito da autorização, que é um ato unilateral, discricionário e precário, porque pode ser retomado a qualquer tempo e não gerar o dever de indenizar. E é utilizado em em serviços pequenos ou urgentes, né, como serviço de táxi, serviço de despachante. Próximo assunto da nossa aula de hoje é a respeito dos agentes públicos. A classificação de agentes públicos. Os agentes públicos podem ser subdivididos em agentes políticos e servidores públicos. Quem seriam esses agentes políticos? Seriam aquelas pessoas que constituem a vontade do Estado, ou seja, são eleitas pela vontade do Estado, ou se não forem eleitas pela vontade do Estado, mas que representam a vontade do Estado. São os chefes do Poder Executivo, presidente da República, governador e prefeito e seus vices, e os auxiliares imediatos do Poder Executivo, como os ministros, no caso do Poder Executivo Federal, os secretários no Poder Executivo Estadual, e os secretários municipais, os secretários estaduais e os secretários municipais, no caso do Poder Executivo Municipal. Temos também os membros do Legislativo, como os deputados federais, estaduais, senadores e vereadores. E temos ainda, além dos agentes políticos, servidores públicos. Esses servidores públicos, ele tem relação de trabalho com o Estado. Ou seja, a relação que ele estabelece com o Estado é de natureza profissional e não eventual, sob um vínculo de dependência. Temos os servidores públicos civis, que são titulares de cargos públicos, ou seja, eles são estatutários. Por quê? Porque eles seguem um estatuto próprio. E temos os empregados públicos, que o regime jurídico é regido pela CLT, ou seja, pela Consolidação das Leis Trabalhistas. E por conta disso, são considerados seletistas. E temos os particulares em colaboração com a administração. Em certo momento, por quê? Que são as pessoas que em certo momento exercem funções públicas. Existem os requisitados, que colaboram porque é obrigado, ou seja, os mesários, os jurados, existem os gestores de negócios públicos, existem os contratados por locação civil de serviços e os concessionários e permissionários delegados de funções de ofício público, como os notários, os tabeliães.
Então, as vias de acesso para o serviço público como servidores públicos, em regra, é por concurso público, mas existem as exceções. Quais seriam essas exceções? Por mandato eletivo, no caso dos chefes do Poder Executivo, dos vices, dos deputados federais, estaduais, vereadores, e os cargos em comissão, que são de livre nomeação e livre exoneração, os contratos temporários, que a lei diz que os casos de contratos por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. E a característica da contratação temporária seria o quê? Por ser o contrato é por tempo determinado e para atender excepcional interesse público. Ele é usado em casos excepcionais, como o próprio nome já diz. E se a necessidade persistir, o contrato ele passa a não ser mais temporário, ele passa a ser permanente. E essas pessoas elas são selecionadas através de um processo seletivo simplificado, diante da sua urgência. E o contrato ele pode ser de 2 anos, não pode ser de até 2 anos, não pode ultrapassar esse tempo. Ele pode ser prorrogado por várias vezes, mas não pode ultrapassar o prazo de 2 anos. Outra hipótese de acesso ao serviço público, ao cargo ou emprego público, são as hipóteses constitucionais, como, por exemplo, os ministros do STF e os conselheiros dos tribunais de contas. Agora vamos falar da regra de acesso ao serviço, aos cargos e empregos públicos, que no caso são os concursos, que é o requisito para o acesso de cargos e empregos públicos. A Constituição exige a prévia aprovação em concursos públicos de prova ou de provas e títulos. Não podem mais ter concursos somente de títulos, tem que ter ou provas e títulos. O prazo de validade do concurso é de 2 anos. E no caso, admite-se uma única prorrogação por igual período, que deve ser fixado no edital, mas por uma única vez. Para poder prorrogar, tem que estar previsto no edital essa possibilidade de prorrogação, não é automático. É uma decisão discricionária é uma decisão discricionária que decorre da oportunidade, da conveniência do poder da administração. Tradicionalmente, com relação ao direito à nomeação, tradicionalmente a doutrina e a jurisprudência dizem que o candidato aprovado em concurso, ele tem mera expectativa de direito, Atualmente, o direito à nomeação, ele vem sendo reconhecido nos seguintes casos. O candidato ele é preterido na ordem de classificação, quando houver contratação de temporários, tendo cargos vagos. E com relação ao estágio probatório, o que significa isso? É um período de teste do servidor para verificar se ele pode ficar no cargo. Ou seja, após 3 anos do efetivo exercício, o servidor nomeado no cargo de provimento efetivo, ele, em virtude do concurso público, ele goza de estabilidade. Ele passa por 3 anos para saber se ele realmente está apto a exercer aquela atividade. Passados 3 anos, ele goza de estabilidade. Estabilidade é o direito de não ser desligado em virtude de processo administrativo. Ele só pode ser desligado do quadro de servidores públicos mediante um processo seletivo ou um processo administrativo com ampla defesa, sentença judicial transitada de julgado e através de uma avaliação de desempenho periódica. A fixação da remuneração dos servidores públicos. Qualquer remuneração subsídio só é fixada por lei de iniciativa do dono do poder, ou seja, do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário. Vamos falar, para finalizar nosso conteúdo, sobre os deveres dos servidores públicos, suas responsabilidades e suas penalidades. Sabemos que os regimes jurídicos, os regimes jurídicos modernos, eles impõem uma série de deveres aos servidores públicos, como, por exemplo, o dever de lealdade, o dever de obediência, o dever de assiduidade, de uma conduta ética, de sigilo, de probidade. O servidor público,
no exercício de cargo, emprego ou função, se ele praticar algum ato ilícito, ele responde penal, civil e administrativamente. E uma coisa não exclui a outra. Com relação às penalidades administrativas, nós podemos dizer que ele pode ser advertido, ou seja, ele pode ser feita a penalidade de advertência, que é aplicada por escrito em falta de menor gravidade, por suspensão, que é devida quando ocorrer a incidência em faltas punidas com advertência e nas demais infrações não tipificadas, que não tipicam caso de demissão e que não excedam o prazo de 90 dias. Temos a demissão também, que são os casos mais graves, né? Que estão previstos no artigo 132 da Lei 8.112, como abandono de emprego, inassiduidade habitual, corrupção, acumulação ilegal de cargos. Existe também a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, que é aplicada pelas mesmas autoridades competentes para imposição da demissão. Nos casos em que o servidor inativo haja praticado determinada conduta ilícita, que destinariam a sua demissão. Os mesmos casos de demissão, quando forem praticados pelas pessoas na sua inatividade, ele pode culminar na cassação da sua aposentadoria. E existe também a destituição do cargo de comissão ou da função de confiança, que é competente para destituir a mesma autoridade que fez a sua nomeação, já que ela é de livre nomeação, livre exoneração. Quando o servidor ele comete alguma falta, essa falta precisa ser apurada, precisa ser investigada por meio de uma sindicância, que é um procedimento investigativo que ele não pode durar mais do que 30 dias, sendo prorrogável por mais 30. Né? E ele pode gerar o quê? Com o fim da sindicância, ele pode ser arquivado, incorrer em advertência ou suspensão, no caso dessa suspensão ser até 30 dias, ou a instauração de um processo administrativo. Esse processo administrativo, ele ocorrerá, o processo administrativo disciplinar, nos casos mais graves, como, por exemplo, a suspensão por mais de 30 dias, a demissão, a cassação da aposentadoria, a destituição do cargo em comissão e de confiança. O PAD, né, que é o processo administrativo disciplinar, ele é formado por 3 servidores, sendo que um vai presidir os trabalhos. E ele ele possui 3 fases principais, que é a instauração, que é a publicação do ato para constituir essa comissão, o inquérito administrativo, que vai haver a instrução, ou seja, a investigação, a coleta de provas, a defesa da pessoa que está sendo investigada e um relatório final. Após isso, haverá o julgamento. E esse processo administrativo disciplinar, ele possui um prazo de 60 dias para ser finalizado, prorrogado por mais 60 dias. Gente, hoje é a nossa última aula e eu espero que vocês participem dos fóruns, procurem se aprofundar com outras leituras, com outras fontes e obrigado pela oportunidade.